No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11, versículo 1 ao versículo 11 diz: E logo que se aproximaram de Jerusalém e de Betfagé e de Betânia, junto aos montes da Oliveira, então Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo que ali entrares, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazei isto? Então diga que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns do que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe: Jesus precisa deste jumentinho. E então deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramo das oliveiras e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do vosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Este é o momento acordando com a palavra. Desperta tu que dormes, pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele muito breve voltará. E o Senhor, Ele vai encontrar muitas pessoas desapercebidas, pois muitos não estão vivendo de acordo à vontade do Senhor. Sou o evangelista Dinei Marinho, e a palavra hoje é sobre conversão. Mas o que é conversão? Conversão é quando você vai por um caminho e então você percebe que não deve continuar naquela direção. Então você decide mudar de direção. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que nós não podemos nos conformar com o caminho que este mundo segue, mas nos transformar a nossa mente pela renovação que há na palavra de Deus. Nós devemos entender que a nossa vida deve ser transformada pelo próprio Cristo, onde o nosso caráter, a nossa dignidade, então é moldada de acordo à vontade do Senhor. Quando nós decidimos andar de acordo com o mundo, nós então andamos fora dos padrões de Deus. Porque como o mundo jaz no maligno, então não podemos agradar a 2 senhores. Mas nós devemos agradar ao verdadeiro Senhor, aquele que veio nessa terra e morreu por cada um de nós. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Quando Jesus ele foi entrar em Jerusalém, ele já conhecia a intenção do povo. Aquele povo queria que ele fosse rei. Aquele povo já tinha visto os milagres de Jesus, tantas maravilhas que o Senhor operou, por isso aquele povo queria que ele fosse rei. Mas eles não queriam que Jesus fosse o rei da vida delas. Queria que Jesus fosse rei dos problemas somente. Queria que Jesus livrasse eles das mãos de Roma. Mas o propósito de Jesus era diferente. Ele veio para transformar aquele povo na área espiritual. O reino de Jesus, por enquanto, não é estabelecido aqui na terra. Não era para ser estabelecido. E enquanto um homem no qual quer ser rei, quer ser um governante, ele entra em um cavalo alado. Hoje em dia entra em carros sofisticados. Jesus entra em Jerusalém em um jumentinho, mostrando a simplicidade e a humildade daquele homem, mostrando que o reino dele não é aqui nesta terra, mas que um dia ele reinará sobre toda a terra. Hoje é um dia em que muitos estão correndo atrás para serem governos, serem prefeitos, vereadores, e entram pelas cidades fazendo extensas promessas. Alguns cumprem, outros não. Mas enquanto todos não entenderem que a mudança que cada um precisa está dentro do próprio coração, ela precisa ser mudada no próprio coração, ela tem que ser mudada na vida, no interior e não no exterior. Primeiramente, a mudança começa de dentro para fora. A mudança começa no coração e essa mudança ela só pode ser vinda através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto muitos estão querendo mudar as coisas com promessas, nada muda.
Mas quando nós entendemos que primeiramente Cristo deve entrar na nossa vida, colocando a nossa casa em ordem, então nós somos levados a viver na plenitude do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Pois a maior mudança que este país e o mundo precisam não são os políticos que podem trazer, é somente Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas isso não quer dizer que você não exerça o seu direito de cidadania e de democracia, mas com a consciência em paz, fazendo o que é certo, sem ter do que se envergonhar. Um certo dia, já acostumado com o trajeto todo ano para Jerusalém, havia um casal chamado Maria e José. Eram os pais de Jesus. Eles sempre iam em Jerusalém na Páscoa, na festa da Páscoa. E quando eles iam embora, então era o caminho de um dia de viagem. E então, quando Jesus tinha 12 anos, ele estava indo de volta. Os pais de Jesus estavam indo de volta. E acreditavam que Jesus estava junto com eles ali. Mas depois de tanto caminhar, eles param, procuram Jesus ali entre os parentes e não encontram o Senhor. Então eles se desesperam e voltam pelo mesmo caminho. E procurando ali na cidade de Jerusalém, eles vão encontrar Jesus no templo. Esta passagem, ela traz para as nossas vidas como uma reflexão. Na nossa vida espiritual, quais são os caminhos que nós estamos tomando? Quais são as nossas decisões no qual nós estamos fazendo? Quais são as nossas escolhas? Hoje, o Espírito Santo de Deus nos convida a analisarmos as nossas atitudes, o nosso caráter, os nossos desejos e voltarmos para encontrar com Jesus Cristo. E como Jesus Cristo, ele veio neste mundo trazendo essa mudança que todo ser humano precisa, pois ele disse: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós temos que abandonar o pecado, nós temos que rejeitar o pecado, mas isso não quer dizer que nós não pecamos, mas nós temos que ter a consciência que o nosso propósito primeiro é fazer a vontade de Deus. E ainda que nós venhamos a pecar, nós venhamos sempre nos arrepender e não ficar prostrado diante do pecado deste mundo. Jesus Cristo, ele disse que sem arrependimento ninguém verá a Deus. Pois ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e vós possais entrar no reino de Deus. E ele continua a dizer: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ele ainda diz mais: sem santificação ninguém verá a Deus. Que nós venhamos nos conscientizar sobre as nossas atitudes, que nós venhamos analisar quais são os nossos objetivos aqui neste mundo. O que nós estamos fazendo está de acordo à vontade do Senhor? Será que as nossas decisões estão de acordo à vontade de Deus? Havia um homem em Israel há muito tempo atrás chamado Sansão. Deus tinha um grande propósito na vida daquele homem. Porém, ele brincava com o poder de Deus, com a santidade de Deus. E ele então se orgulhava daquela força no qual Deus tinha dado para ele. Mas ele não entendia que a força vinha do próprio Deus. Não era ele que era forte, era Deus que fazia ele forte. Era a presença de Deus na vida dele que fazia ele forte. E de tanto ele brincar, indo diante do inimigo, e então, um certo momento, ele aceitando os prazeres do inimigo, ele revela para o inimigo, revela a força dele. E então a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus se retira da vida de Sansão. E quando o inimigo se levanta com toda a força contra ele, ele não consegue vencer porque Deus não estava mais com ele. E ele é preso. E ele então tem os 2 olhos perfurados. Porque ainda que ele pudesse voltar a ter força, nada adiantaria da força dele sem a visão. Então que nós venhamos entender com a palavra de Deus que nós não estamos aqui para brincar com o inimigo. Nós não estamos aqui para brincar com as coisas deste mundo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e viver na plenitude do Espírito Santo. Viver na dependência do Senhor é confiar em Deus em todos os momentos. É nós vivermos de acordo à vontade do Senhor. E hoje Deus diz que nós venhamos analisar o nosso coração, analisar o nosso entendimento, analisar as nossas vontades
para que elas estejam sempre de acordo à vontade do Senhor. Eu quero orar por você no dia de hoje. Você que ainda não entregou sua vida para Cristo e que você está ouvindo esta mensagem, é hora de você dar um basta e você entender que você precisa de Jesus. Muitas pessoas estão buscando no mundo o refúgio que somente Deus pode dar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Criador de toda terra e céu, nós colocamos diante do Senhor as nossas escolhas, Pai. Nós colocamos diante do Senhor os nossos caminhos e pedimos que todos, ó Pai, sejam mudados e sejam de acordo somente à Tua vontade, porque o Senhor Jesus é o único caminho que nos leva para o céu. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Meu Deus, essa pessoa que neste momento está orando ao Senhor, segure nas mãos dela, Pai, e guia pelo Teu caminho, que é Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor, escreve o nome dela no Teu livro da vida. Muitos estão aí, ó Deus, buscando tantas coisas que não pode preencher o vazio da alma. Somente o Senhor pode. Então, meu Deus, nós clamamos a Ti. Ajude, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a caminhar, a continuar seguro em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família. Que Deus esteja direcionando os teus passos, sempre de acordo à vontade do Senhor. E que você venha ser cada vez mais cheio da presença de Deus e possa iluminar o brilho do Espírito Santo onde você estiver. E eu digo mais, seja fiel até o fim e Deus te dará a coroa da vida. Pois o maior troféu não está aqui neste mundo, mas o maior troféu está no céu, junto com o Senhor, em termos o nosso nome escrito no livro da vida. Esta é a vitória que o Senhor Jesus nos prometeu. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu na construção da minha história. Ele assumiu na galeria dos vencedores. Reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu o abraçar. O resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza
que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo.